cantamos para ti, queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande. És grande, Senhor. Amém. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Queremos dar-te glórias a ti, Senhor, e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti. Queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti. Grande és, Senhor, és o maior. Grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu, Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei. Vivifica, Senhor, aleluia, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como. Aleluia. Louvamos o teu nome, Senhor. Te bendizemos, Deus, santo, santo, santo. Oh, Deus poderoso, aleluia. Aleluia. Para ti, Senhor, nosso coração se levanta, Deus, porque tu és grande, meu Deus. Aleluia. Meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a ti, ó Senhor.
guia a nossa vida, guia o nosso caminho, Senhor. Nós te pedimos, Deus, que o seu Senhor continue a dirigir, Senhor, a cada um dos teus filhinhos que está diante de ti, Senhor, a trazer direção, a trazer, Senhor, cada dia sabedoria e graça. Nós precisamos que possas guiar os nossos passos. Nós precisamos, Senhor, que tu possas guiar, Senhor, nossas vidas. Oh Deus, estenda a tua mão, Senhor, e fortalece aqueles que estão cansados, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, cocheando, aqueles que estão com dificuldade neste caminhar, Senhor. Que o Senhor possa ajudar a fortalecer. O Senhor vai fortalecer. O Senhor vai estender a tua mão, Senhor, trazendo a unção do Espírito Santo sobre as tuas vidas, Senhor. Oh Deus, fortalece, dá força. Oh Senhor, por amor do teu nome, Senhor. Oh Senhor, estenda a tua mão, misericordioso Deus. Aleluia, aleluia. Meditar um pouco sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. É importante nós lembrarmos que ela faz parte, é Deus, faz parte da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? E aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus faz-nos uma promessa maravilhosa relacionada com o Espírito Santo. Capítulo 14, versículo 25, diz-nos assim: nós podemos ler até a partir do versículo 23, em que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá, não se perturbe ou não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Então Jesus, ele faz-nos aqui duas promessas, dizendo no verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E agora ele diz, no plural, e viremos para ele, para essa pessoa que ama ao Senhor. Amém? E faremos nele morada. Amém? Como é que ele pode fazer morada em nós? Através do Espírito Santo. Amém? Depois o verso 26, ele falando da sua partida, diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, nesta noite eu queria lembrar um bocadinho e pensarmos um pouco sobre a pessoa bendita do Espírito Santo, que para alguns é ignorado, né? Não é compreendido, né? Pensando que simplesmente é uma influência, mas ele não é uma influência, ele é uma pessoa divina. Amém? Mais ainda, ele não deve ser resistido por cada um de nós, mas deve ser desejado. Amém? Ele deve tomar o controlo das nossas vidas. Amém? E podemos ver desde o início da Bíblia, lá desde o livro de Gênesis, toda a ação, na verdade, da Trindade, e principalmente eu queria nesta noite mostrar, na verdade, a forma como o Espírito Santo, ele sempre esteve participante. Ele participou na criação. Amém? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, diz, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo, na verdade, ele transformou o caos em ordem, né? Diz que a terra era sem forma e vazia, mas diz que o Espírito Santo se movia sobre a face. Então, o Espírito Santo, na verdade, ele esteve ali no início, na criação, ele também fez parte, na verdade, da criação também do homem, né? Quando diz que Deus soprou, né? Diz lá no capítulo 2, verso 7, do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, o livro do princípio, diz, formou o Senhor da terra, né? O Senhor Deus, o homem do pó da terra, ele formou do pó da terra, né? Ele fez aquele entre aspas, boneco, aquela personagem, podemos dizer assim, né? Uma personagem feita de barro, do pó da terra, mas tudo mudou quando Deus soprou o fogo da vida, na verdade, naquele barro feito, na verdade, uma imagem humana. Amém? E quando o Senhor soprou o fogo, o sopro de vida, na verdade, aconteceu exatamente isto. Ele respirou, ele recebeu vida. Amém? E no original, esta palavra, o fogo, na verdade, ela significa ruá. Ruá, que é exatamente, tem dois significados, né? Pode significar vento ou sopro, né? Aliás, há uma família muito famosa, os Roá, o Dr. Roá, e a família, também a atriz, etc., né? Ruá significa sopro, significa vento. Amém? E o quer sopro, quer vento, demonstra ação. Amém? É uma coisa que não é estática, mas é uma coisa que está em movimento. É isto, irmãos. O Espírito do Senhor, ele move-se e ele quer se mover também sobre as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu acredito, irmãos, que cada um de nós possa estar desperto para que Deus possa mover-se
em nós, através do Ruá, do seu Espírito, Deus se possa mover sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então diz lá no início que o Espírito Santo se movia sobre a face do abismo, sobre a face das águas, podemos dizer assim, lá na criação. Depois, na verdade, o Espírito Santo, na verdade, veio e trouxe fogo de vida para o homem. O homem foi feito alma vivente. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas também encontramos lá no Antigo Testamento, amém? Em alturas, em movimentos, em situações muito especiais, em que o Espírito Santo ele vinha sobre pessoas, né? Várias pessoas. Não encontramos uma generalidade de pessoas, não é sobre toda a gente, mas em momentos específicos o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas. Por exemplo, quando foi a construção do tabernáculo, lá quando o povo saiu de Israel, quando o povo saiu do Egito, e o Senhor deu um modelo a Moisés para a construção do tabernáculo, Deus diz lá Êxodo 31, que o Senhor deu a Bezaliel, né? Este homem, ele deu-lhe um espírito, na verdade, sobre ele, um espírito para de alguma forma, desenvolver a arte, para desenvolver, na verdade, a construção do tabernáculo, e em coisas muito minuciosas. Como diz aqui, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome Bezaliel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, amém? De entendimento e de ciência, de todo o artifício, né? Para que ele pudesse, na verdade, nestas artes, de alguma forma, não mais do que artesanato, mas alguma coisa bem específica, né? Sabedoria para desenvolver este trabalho de invenções. E é interessante, veja aqui, invenções, traz sabedoria, traz invenções. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria, na verdade, toda a palavra, né? Ele dá-nos sabedoria em muitos aspectos, amém? Isso é a obra do Espírito Santo também na nossa vida, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lavramento de pedra, todo aquele trabalho de cantaria, engaste em artifício de madeira, para obrar, né, em todo o labor, para trabalhar em toda a espécie. Olha, era quase este Bezaliel era um faz-tudo, era um engenhoso, né? Portanto, ele percebia de tudo, eram engenhocas, mas esta forma desenrascada era mesmo a unção de Deus que estava sobre a sua vida para desenvolver todos estes trabalhos de engenharia, tudo por aí fora. Amém? Também, em momentos difíceis, o Senhor diz que conhecemos aquele homem chamado, era um homem bem pobre, um homem de uma família muito humilde. Aliás, ele próprio descreve-se, ele próprio, Gedeão, que era um homem pobre, uma família Manassés, da tribo de Manassés, uma família muito pobre, né, que não tinha... Mas Deus o capacitou, através do Espírito Santo, amém, para que ele pudesse organizar, né, as tropas de Israel e, de alguma forma, também ter uma estratégia para vencer os medianitas. Amém? Diz assim, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta força. Aliás, o Senhor diz que ele tem força, mas qual é que está a força? Eu não. Mas é na força do Senhor, que veio sobre a sua vida. Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como é que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro, ou seja, o lugar onde guarda o milho, onde a arrecadação, né, o pequeno celeiro, é o mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: portanto, hei de ser contigo. Amém? Hei de ser contigo, tu farás aos medidas como se fosse um só homem. Então não tenhas medo desse grande exército, né? Tu vais lutar com eles, o Senhor vai dar estratégia, não tenhas medo, que eles diante de ti vão ser, vocês são a maioria, porque eu estou convosco. Amém? E nós sabemos a estratégia em comum, como o Senhor lhes deu sabedoria,
na verdade, aquela estratégia do cântaro, das tochas, da trombeta, e como, na verdade, os medianitas acabaram de fugir e eles próprios se desbarataram uns aos outros. Amém? Também sobre Sansão, infelizmente Sansão tinha uma vida muito... Olha, um pé dentro e um pé fora. Parecia uma montanha russa. Cá em cima, lá em baixo. Cá em cima, lá em baixo. Mas pela misericórdia de Deus diz que o Espírito Santo, e aqui é mais específica a forma como a coisa acontecia. Amém? Diz que o Espírito do Senhor santamente se apossou dele. Né? Várias vezes diz que o Espírito vinha sobre Sansão. E é verdade, irmãos, foi pena ele não ter, de alguma forma, aproveitado, né? Ser firme e constante, amém? Mas a misericórdia do Senhor, mesmo assim, foi sobre a sua vida e ele pôde ser usado também contra os filisteus para trazer também livramento para o povo de Deus, amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Então hoje não temos que lutar, né, contra pessoas, hoje não temos que lutar, na verdade, contra exércitos, mas há uma luta espiritual sempre que nós devemos estar atentos e nós precisamos estar revestidos de sabedoria do Espírito Santo para que possamos vencer. Amém? Podemos ver também Isaías, o Senhor o ungiu. É interessante que esta palavra aqui de Isaías 61 tem duas aplicações. Tem sobre o próprio Isaías inicialmente, depois a plenitude do cumprimento da profecia é sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É interessante que quer um, quer outro, Jesus teve mais sucesso, né? Mas mesmo assim Isaías ele foi um pregador que precisou, ele e Jeremias, ele precisou muito da unção do Espírito Santo para a obra, né, que eles tinham diante deles, na verdade, que os ouvidos estavam completamente surdos para a palavra de Deus, né? Estavam incrédulos, estavam fechados os corações, mas o Senhor o ungiu e ele pregou. Isaías diz que foi cerrado ao meio, né? Jeremias teve o livramento do Senhor, ainda que esteve na prisão, ainda que esteve lá no fosso, mas diz que o Espírito do Senhor veio sobre Isaías também. Amém? E uma coisa nós encontramos e nós percebemos que se houve um homem que nós encontramos com muitos escritos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é David, amém? Os seus salmos. Irmãos, e os salmos não são simplesmente da sua autoria, né? Ainda que muitas vezes expressam aquilo que é no seu coração, mas a maior parte deles, na verdade, acreditamos que, na verdade, era algo da presença de Deus sobre a sua vida. Aliás, nós acreditamos que toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Né? E a determinada altura nós sabemos o seu pecado, a gravidade do seu pecado, e o que ele pede, quando ele cai em si, quando ele percebe o seu estado espiritual, ele clama ao Senhor e pede misericórdia. Né? E o que ele mais anseia, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele percebeu que não andou de uma forma reta diante do Senhor, ele vacilou, ele não vigilou, ele não teve vigilância sobre a sua própria vida, ele não vigiou, amém? Mas ele, a determinada altura, diz: não me lances fora da tua presença, né? Porque o pecado afasta-nos de Deus, né? E ele pede misericórdia a Deus. Ele pede: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, não retires de mim o Espírito Santo. Amém? Depois, como não estão ordenados de forma cronológica os salmos, se nós lermos o Salmo 40, vemos como é que ele procedeu, aquela busca, aquela perseverança. Eu esperei com paciência no Senhor, ele ouviu o meu clamor, ele ouviu a minha voz, tirou-me daquele charco horrível, né? E ele firmou os seus passos, né? Deu-lhe um novo cântico por aí fora. Vemos ali um processo de restauração, de renovação espiritual, de reavivamento na sua própria vida espiritual. Mas, na verdade, nós encontramos estes homens e lá no Antigo Testamento, né? Muitos deles, Jefté, Natã, Gad, Ezequiel, podemos ver Daniel, Joel, Malaquias, nós podemos ver José, Moisés, todos eles, na verdade, tiveram a sua experiência também com o Espírito Santo, amém? Experiência de ser renovado, amém? E é interessante que o próprio David, a determinada altura, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu me cercas em volta, puseste sobre mim a tua mão. Verso 7,
para onde irei eu? Para onde irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Né? Então vemos nestas linhas poéticas um senso da presença do Espírito Santo na vida de David e na vida de cada um de nós como crentes. Que o Senhor nos possa, na verdade, fazer com que possamos estar apercebidos da importância do Espírito Santo. Amém? Jeremias, de determinada altura, ele profetiza uma coisa muito interessante. Diz, e todos me conhecerão, né? Da forma que um dia todos poderão ter este relacionamento direto com o Senhor. Amém? No Antigo Testamento vemos então esta intimidade, na verdade, com Deus. Na verdade não era acessível a todos, mas Deus diz, um dia todos, né, terão este relacionamento comigo. Um dia todos me conhecerão. Amém? Irmãos, a verdade é essa. Mais à frente, Ezequiel, o próprio, mais uma vez, o Senhor diz, pela voz do profeta, e porei dentro de vós o meu espírito, e vos darei um coração novo. Está falando, na verdade, que Deus quer trazer, na verdade, uma renovação espiritual. E sabemos que isto não aconteceu, ainda que houve a restauração, a vinda do povo de Israel do cativeiro da Babilónia, mas percebemos que o povo de Deus, o povo de Israel, nem todos experimentaram o avivamento de Deus. Nem todos tiveram o seu, podemos dizer, experimentaram o Espírito de Deus na sua vida. Amém? Mas isto somente só vem acontecer, e mais uma vez, Joel, ele fala que vai haver um dia em que as coisas vão ser. Agora são alguns, por momentos, têm uma experiência, é uma experiência muito individual, uma experiência muito exclusiva de alguns, mas Deus começa a falar através dos profetas Jeremias, através de Joel, através de Ezequiel. Deus começa a dizer que eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, sobre toda a carne. Amém? Vai haver dias em que o Senhor iria fazer isto. Amém? E isso teria que acontecer. Amém? Senão Deus seria mentiroso. Amém? Senão Deus seria mentiroso. Amém? Então, vamos ver a ação do Espírito Santo, na verdade, no Novo Testamento. Amém? Se no Antigo Testamento, na verdade, esta ação era exclusiva, né, para alguns, no Novo Testamento as coisas começam a entrar numa nova dimensão. Logo, no livro de Lucas, porque Lucas ele é muito descritivo na sua abordagem, na sua investigação, e acreditamos, sendo ele um evangelista também, né, começamos a perceber logo, aliás, até antes do próprio nascimento de Jesus, né? Quer de Jesus, quer do nascimento de João Batista, tudo está envolvido, na verdade, a ação do Espírito Santo. Mas ainda são com algumas pessoas, simplesmente com algumas poucas famílias. Amém? Diz então Lucas 1,35, não precisa estarmos a ler todo o versículo, mas percebemos que a forma como que Jesus veio a nascer, né? Diz que Maria, ela se achou grávida, né? E ela foi concebida, aliás, Jesus foi concebido, podemos dizer assim, através do Espírito Santo. Amém? Simeão, interessante, este homem que também estava no templo, quando Jesus ele foi apresentado ao 8º dia, né? Ele já antes de até de conhecer Jesus, está lá, diz que o Senhor tinha revelado a ele, né? O Senhor, ele recebeu da parte do Espírito Santo, na verdade, uma revelação que ele não iria morrer sem antes ver o Messias. Até depois de que, na verdade, ele reconheceu, né? Eu acredito que Maria e José, quando foram ao templo fazer a circuncisão, a dedicação da criança, né? Eles não estiveram ali a dizer quem era, quem deixava de ser, mas Simeão, pelo Espírito Santo, ele percebeu quem é que estava ali. Dizer, agora posso morrer, agora já os meus olhos viram a tua salvação. Amém? O próprio João Batista, desde o ventre porque o próprio, a verdade foi... Aqui não houve um nascimento, houve um milagre, né? Mas houve semente de Zacarias, amém? E, na verdade, na terra, podemos dizer que era Isabel. Mas o próprio nascimento de João Batista, porque diz lá que ele, desde o ventre da sua mãe, ele já foi cheio do Espírito Santo.
Amém. João Batista, já no ventre da sua mãe, amém. Não sabemos como é que eles podiam perceber, não é? Mas está escrito, amém. Diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Não sabemos como é que era, qual era o sinal para que eles se aperceberam que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, amém. Isabel ficou cheia do Espírito Santo também. Quando saudou Maria, diz que ela foi cheia do Espírito Santo quando Maria foi visitar Isabel, e então naquela saudação ela também recebeu um toque do Espírito Santo, amém? Não foi o toque de Maria, mas foi o toque do Espírito Santo, amém? Foi agradável aquela visita, amém? A mãe do seu Salvador também estava visitando. Zacarias também aliás, foi cheio do Espírito Santo no dia em que lhe deram o nome de João, Lucas 1:67, e o próprio ministério de Jesus começou exatamente com aquela, lá no Rio Jordão, quando o Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre Jesus de uma forma como uma pomba, não é? E aquela declaração também do Senhor, amém? De Deus Pai, este é o meu filho amado, a quem me compraz, a quem tenho muita alegria. Amém? João Batista, quando começou o seu ministério, é interessante que ele fez esta grande declaração. Jesus foi as pessoas vinham a ele para ser batizado. Ele dizia, realmente eu batizo. Eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das alpacas, as sandálias, esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Amém? Nós tivemos agora 2 semanas os batismos nas águas, e a palavra, nós tivemos nas lições, batizado significa imerso ou mergulhar. Vem da palavra grega baptizo, que significa submergir ou mergulhar. E a verdade, quando João Batista diz, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, significa que ele vai nos, na verdade, de alguma forma, encher, submergir, né, dessa presença tão maravilhosa que é a presença de Deus na nossa vida de uma forma grandiosa. Amém? Então lembramos aquele momento em que Jesus foi batizado, no início do seu ministério, na verdade veio como uma forma corpórea sobre Jesus. Amém? Lucas 4:1 é interessante, até a forma como que ele foi ao deserto para aquele tempo de tentação, não foi simplesmente da sua autoria, mas diz que o Espírito Santo estava guiando naquele processo. Não é? Aquele processo, diz que ele foi cheio do Espírito Santo e voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Às vezes o Espírito Santo também nos leva a momentos aparentemente menos confortáveis, mas tem uma coisa que nós sabemos, é que Ele está lá connosco. Deus está lá connosco nesses momentos. Muitas vezes são momentos de provas, amém? Mas que o Senhor está connosco. Então, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia, também depois daquele tempo de deserto, amém? Jesus era dirigido pelo Espírito do Senhor. Também, o 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu evangelizar, quando ele faz aquela declaração também, baseada em Isaías 51. Hoje cumpriu-se verdadeiramente esta palavra, amém? O Espírito do Senhor é sobre mim, né? E depois aquela grande declaração, no dia lá da festa, a festa das cabanas, em que o povo estava no deserto, lá em João 7, em que Jesus fala, se alguém tem sede, né? O último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E agora João, o evangelista, ele é inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, e isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado e ainda Jesus não ter sido glorificado. É interessante também, e eu não coloquei aqui nos meus apontamentos, em vários momentos específicos também, antes de Pentecostes, diz que Jesus enviou os discípulos, né,
cheios do Espírito Santo para fazer a obra da evangelização. Amém? É interessante pensar isto. Foi por alguns momentos o Espírito veio sobre eles e eles foram na unção do Espírito Santo, né? Mas aqui a nota de João é esta: porque o Espírito ainda não fora enviado, né? Ou ainda não fora dado. Então, mas não estamos a ver este, aquele, Simeão, Zacarias. Sim, ele veio ainda na forma como vinha no Antigo Testamento. Era um, era outro, era aquele outro, para momentos específicos, para funções, né? O próprio Sansão, parecia, o Espírito vinha, ia-se embora, voltava, né? A misericórdia de Deus, né? Sansão não viveu uma vida cheia do Espírito Santo, né? Mas uma coisa é certa: Jesus, ele, no final do seu ministério, ele começa a preparar, né, os discípulos para esta nova fase que vai chegar, né? Esta nova fase. Ele diz: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, né? Vocês precisam de buscar, vocês têm uma grande missão, mas eu tenho um poder para vocês cumprirem essa missão. Amém? Então, também em Atos 1, Jesus reforça esta situação. Ele diz: eis que envia promessa, estando com eles, determinou que não se aceitasse de Jerusalém. Isto é uma referência também a Lucas 24:49, em Atos 1:4. Interessante que é Lucas quem escreve os dois textos. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Vocês precisam buscar, né? E eles buscaram, eles começaram a buscar, como nós sabemos, né? Esta promessa, Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo, serem minhas testemunhas por aí fora. Mas então vem e traz alguns sinais, né? Entre eles diz que as novas línguas. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, né? Os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. E aqui eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Percebemos depois, na leitura complementar, que eles estavam falando, era magnificando a Deus e dando testemunho. Tanto é que muitas pessoas que estavam na festa do Pentecostes, tinham vindo para a festa do Pentecostes, perceberam o que eles estavam a falar. Amém? Mas uma coisa também é associada com a vinda do Espírito Santo. Amém? É que agora os discípulos recebem uma ousadia especial. Né? Diz: pede, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, por aí fora. Vemos que eles, algumas semanas antes, estavam escondidos, com medo dos judeus, toda essa situação. E agora a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Veja, percebemos, a unção do Espírito Santo no Antigo Testamento vinha para momentos para que determinadas pessoas pudessem desempenhar algumas funções, algumas tarefas, né, para trazer livramento ao povo de Deus. Na verdade, muitas vezes exatamente tinha essencialmente a ver com a obra de Deus, né? A construção do tabernáculo, né? Toda a preparação para o culto a Deus, a adoração a Deus, né? A preservação da própria nação de Israel através da defesa e das estratégias de combate ou de guerra. Muitas vezes era Deus que desbaratava completamente, né? Mas de uma forma como Gedeão, ele podia ser usado. Sansão era mais violento na forma de proteger o povo de Israel, porque desde o início, né, e vemos isso no livro de Esther, né, muito claramente, que o objetivo de Satanás era arrasar por completo, na verdade, a descendência, né, a descendência de Abraão, ou daquilo de onde viria da semente da mulher, na verdade, para esmagar a cabeça da serpente, né? Sempre foi esse o objetivo, mas, aliás, vemos isso também no próprio nascimento de Jesus, quando Herodes ele se levanta furioso, né? E manda matar todas as crianças, né?
acho que penso eu de 3 anos ou 5 anos para baixo, né? 3 anos para baixo, mandando matar todas as crianças, porque o objetivo era que essa semente, a semente da mulher não vingasse e Satanás tivesse vitória. Mas sabe, no passado era a destruição do povo de Israel, hoje a destruição, na verdade, porque a igreja hoje é composta não somente por judeus, mas por pessoas de todas as nações, tribos e línguas, criados à semelhança de Deus, amém? Mas, sabe, Deus quer que nós possamos ser usados e para que outros possam ser resgatados, porque afinal estamos numa guerra. A nossa guerra hoje não é com espadas, a nossa guerra hoje também poderá não ser com cântaro, né? Não sabemos tocar cântaro, aqui acho que os ranchinhos tocam qualquer coisa assim. Mas estou a brincar. Mas a nossa estratégia é uma estratégia espiritual. 2 anos, é isso, é 2 anos. Obrigado, irmã Cristina. Amém. 2 anos para baixo, exatamente. O objetivo, hoje em dia, é um resgate. Né? O objetivo hoje em dia é resgatar a nossa tropa, podemos dizer assim, a tropa de elite. É comparado aos bombeiros, né? É comparado aos bombeiros. Nós, como igreja, estamos aqui para salvar, né? Para fazer parte deste exército de pessoas que vão e entram muitas vezes em território inimigo. É uma brigada de resgate, né? Faz-me lembrar um filme antigo já não é assim tão antigo, não é assim tão velho, mas pronto, que era o resgate do soldado Ryan. O objetivo sempre foi buscar aquela pessoa que estava lá, prisioneiro, ou coisa assim do género, à procura dele. Foi morrer toda a gente pelo caminho, né? Mas o nosso objetivo é resgatar alguém que está nas mãos do campo do inimigo. E essas são as pessoas que estão à nossa volta. E precisamos de uma proteção, uma sabedoria, uma ousadia especial que só o Espírito Santo nos pode dar. Amém? Então, Deus tem para nós uma unção nova, uma unção fresca e que deve ser buscada. Amém? É o poder de Deus, né? É o poder. É uma promessa que é para todos, né? É interessante que depois de Pedro pregar com toda aquela ousadia, as pessoas perguntaram, diz que houve um compungimento nos corações das pessoas, as pessoas ficaram comovidas, né? E perguntaram que faremos, varões e irmãos, né? E Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E aqui fala exatamente do batismo nas águas, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testifica e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados de bom grado, receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. É interessante que a promessa, diz aqui o verso 39, é para vocês, diz respeito a vós, os vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Irmãos, nós fazemos parte deste grupo, o último, podemos dizer assim. Aliás, eu posso ver até 2 grupos, né? Os que estavam longe, geograficamente e espiritualmente, não estávamos longe, não éramos judeus, amém? Mas também o grupo daqueles que o Senhor chamou e nós fomos chamados pelo Senhor. Então esta promessa é também para cada um de nós. Deus promete dar o seu Espírito, a derramar o seu Espírito sobre cada crente, sobre cada filhinho seu. Cabe a cada um de nós estar apercebidos da importância de buscá-lo e buscar com zelo. E aqueles que já têm recebido, se têm de alguma forma ficado um pouco desanimados, esvaziados, de alguma forma, um bocadinho mais frios. Podemos falar, porque fogo, né? Se o fogo tem diminuído, se a chama tem diminuído, devemos buscar a Deus, para que Deus possa lembrar aquela palavra, que o fogo esteja sempre, né? Que nunca, no fogo esteja sempre, não se apaga o fogo sobre o altar, né? Diz que os sacerdotes tinham este objetivo, diariamente, trazer aquela limpeza, tirar lá no altar de Deus, tirar as cinzas do fogo que tinha ardido ontem, né? E colocar nova lenha
para que o fogo permanecesse. Amém? Para que o fogo permanecesse aceso. Cabe a cada um de nós, agradecemos as cinzas, faz-nos lembrar as experiências do passado, arderam, foi bom, aqueceu, houve calor, mas se nós não voltarmos a alimentar, colocar nova lenha e remover, né, vai e acaba por ficar só cinza e apaga-se. Ficar só as lembranças do passado. Mas, irmãos, louvamos a Deus pelo passado, os momentos áureos que tivemos, experiências com Deus no passado, mas a cada dia devemos ter uma experiência nova com Deus. A nossa comunhão deve permanecer, amém, mais viva e percebemos que, como diz o outro, águas passadas não movem moinhos, seguir em frente, buscando uma nova unção e não desanimar. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, amém? Nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, te louvamos porque não estamos sós, te louvamos pelo Espírito Santo, Senhor, que está conosco e que está disponível a cada dia, Senhor, para nos ajudar. Ajuda-nos, Senhor, a não estar desapercebidos da sua presença, não entristecê-lo, mas buscá-lo, Senhor, numa renovação, trazendo, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, um despertamento, Senhor, que nós precisamos, cada um de nós, Senhor. Oramos para que essa unção de graça, de sabedoria, Senhor, possa a cada dia, Senhor, acompanhar a nossa vida e que possamos ser instrumentos teus, Senhor, para o resgate de muitos que estão à nossa volta. Pai, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E amém. Podemos...